pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que a atração de hoje será sensacional! Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e RPGista de longa data. Nem tão longa data como o nosso convidado, mas tem um tempinho aí que eu jogo. Então eu vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre RPG e outras nerdices, mas basicamente RPG. Então, para começar, vou apresentar o nosso convidado. Seja bem-vindo, mestre Carlos Shimu. Fala, galera, Shimu na área, beleza? Antes de tudo, quero agradecer aí o convite do Bar da Princesa, dizer que estou com saudade da nossa mesinha de Spelljammer e ansioso aí por esse bate-papo, né, nessa fresca noite do Rio de Janeiro, que é uma coisa rara. Ótimo, vamos aproveitar que está agradável mesmo. Então, o Shimu é administrador do canal Casa Velha RPG no YouTube, é redator da New Order Magazine, atua como revisor para New Order e diversas outras editoras, é mestre de RPG desde 1987 e é co-criador do RPG Muito Abaixo do Oceano, que teve um financiamento coletivo bem sucedido em julho de 2022 e vai chegar para a galera em abril desse ano, né? Isso, o PDF já vai estar liberado em abril e a gente espera, né, que em abril já comece os envios aí já, isso vai depender das gráficas também, né, e de tudo mais. Dos próprios que a gente quer mandar tudo junto, né, então... Sim. Então eu convidei o Shimu para esse bate-papo para ele falar sobre sua trajetória no hobby e para falar para a gente como é que foi esse processo de criação do Muito Abaixo no Oceano. Então, para começar, a gente começa do começo. Como é que o RPG entrou na sua vida? Então, de primeiro eu quero pedir desculpa por esse fundo, eu estou em obra aqui em casa, né? Então eu peguei um espacinho aqui para eu me colocar, né? E, bom, eu comecei em 1987 como jogador, mas no mesmo ano já comecei a mestrar mesmo. Eu tinha 15 anos e, enfim, a gente começou a jogar no intervalo da escola. Eu estudava numa escola municipal aqui no Rio de Janeiro, na Urca, dentro do Forte São João. E então a gente tinha um espaço legal para jogar, né? Porque era dentro de um forte, então tinha pista de espetáculo. Então, tudo depois da aula, a gente saísse mais cedo, a gente dava umas escapadas para jogar o RPG depois da aula, só saía de lá de noite, né? Às vezes até final de semana, como a gente era aluno, a gente entrava com a nossa carteirinha, né, de colégio, a gente ia para lá para jogar, e era um espaço super seguro, né? As mães não se preocupavam, porque era dentro de um forte, né? E tinha praia, tinha essas coisas, então não tinha problema a gente jogar. E aí foi difundindo, né, o hobby, e eu fui levando, eu mesmo levei para duas galeras diferentes, essas duas galeras se misturaram, virou uma galera só, que até hoje a gente ainda joga junto, aqui no Rio, e é isso, né? Que sistema que era, você lembra? Lembro, D&Dzinho, caixa vermelha, a gente não tinha caixa azul ainda, Expert, a gente só tinha Basic, mas a gente tinha sorte que tinha um amigo que o pai viajava muito e tal, e já chegou a trazer a caixa azul. Aí, a partir da caixa verde, a gente descobriu uma loja aqui no centro do Rio de Janeiro, chamada Leonardo da Vinci, e ali no centro da cidade, e aí ela trazia produtos importados, e o D&D era um deles. A gente passou a encomendar e comprar lá. Então tinha que ser assim, era um evento, porque, né, primeiro porque todo mundo juntava, né, grana durante um tempo até chegar para poder comprar. Era caríssimo, né, um jogo desse. E segundo, que era também para tirar as xerox das paradas para todo mundo, né? Então, ferrado naquela época, dólar, vocês veem, ainda antes. Pois é, 20 cruzeiros novos, sei lá que moeda que era na época. Era muito. Cruzado, sei lá. Então era muita coisa. Então era tipo assim, ganhava no Natal, presente de Natal e aniversário, né? Ou então juntava durante 6 meses para comprar, a galera ia comprar.
E a gente foi comprando as caixinhas do D&Dzinho e tirando o Xerox, né? Dos outros RPGs que a gente também gostava, do Marvel, Super Heroes, da TSR, que a gente... todo mundo viciado em quadrinho também, né? Quando descobriu que tinha RPG e de quadrinho, então aí a cabeça explodiu, a gente curtiu muito. Tudo lá na Leonardo? Tudo na Leonardo da Vinci. Nossa, a Leonardo é uma das livrarias mais cultas que o Rio já teve, assim, formou intelectuais de diversos lugares, assim, formou gente super importante, exatamente porque eles importavam e traziam livro de qualidade do mundo inteiro. Não sabia que eles traziam RPG, não? Que coisa. Só depois de adulto, só depois dos anos 90, que aí abriu no centro da cidade, né? Teve a Esther, com as Bárbaras Magias e a banca do Osni, que era realmente uma banca de jornal grandona, mas era uma banca de jornal, e ele importava tanto revistinha, tinha assinatura de revista do X-Men lá, e da revista da DC também, e ele trazia também a Dragon, que era onde a gente comprava a Dragon Magazine, né? E aí depois começou a ter mais lojas, né? Aí teve a Ponte HQ na Ipanema, que eu também, sabe, do meu amicíssimo, né? O Tarsus, que Deus o tenha, já nos deixou, mas pô, fez muitos eventos lá naquela galeria, na Ponte HQ, abriu outra loja na Tijuca, enfim, aí já em 90 o RPG já teve uma projeção maior, o pessoal começava a ir para o Castelinho ali no Flamengo, né, fazer calor de 40 graus, o pessoal vestido de preto, porque era vampiro na época. Isso que eu ia te perguntar, se nos anos 90 já era Devir também. Era Devir trazia o material de vampiro, né? Ela tinha começado com GURPS e tal, mas aí chegou o vampiro e o pessoal ia para jogar, meio fazer live, meio jogar no Castelinho. E ele tem esse nome porque ele parece um castelinho mesmo, tá, gente? Quem não conhece, quem não é do Rio aqui, ele realmente tem uma aparência toda de castelinho meio gótico, assim. Então, perfeito para jogar vampiro. Cenário, né? Ideal. Só que eu sempre fui muito calorento, eu não ia... Eu era sempre o Burhá, então eu ia com a camisa preta, de manga, calça jeans mesmo, né? Um gorrinho desse aqui assim, tá bom. E aí quando veio o lobisomem, eu falei, pronto, sou lobisomem mesmo, então aí... Pronto, aí fechou. Não precisa andar de sobretudo preto. Essas histórias são os melhores, assim. E como é que começou a falar em história, a sua história com o Casavelha RPG? Então, eu fiquei um pouco fora do ambiente de RPG durante um tempo, né, mais ou menos uns 10 anos, assim, o nome disso é vida, né? Pois é, do cenário, assim, nunca parei de jogar, né, mas de cenário de evento, RPG Rio e tal. O RPG mesmo, nessa época, perdeu um pouco de força no final dos anos dos 1990, começo dos anos 2000, ali começou a perder um pouquinho de força, né, e eu realmente parei e jogando e tal, eu comecei a ver que tinha jogo online, aí comecei a me interessar, como assim jogo online? Como é que usa? Como é que faz para rolar dado? Isso era lá em 2014, 2015, né? Como é que fazia para jogar dados nessa época? Pois é, né? Como é que faz? Pô, tem alguma ferramenta? Eu já pensava naquela época, tem alguma ferramenta que ajude, onde eu possa ter um ambiente de rolamento de dados, pelo menos um dice tray, alguma coisa assim. E eu conheci através de uma amiga, né, a Elaine Nascimento, né, eu conheci o Diego Taveira, né, eu conheci, na verdade, o canal do Casa Velha, e a minha esposa, que tinha me apresentado o Diego, né, que ela já conhecia o Diego Taveira há muito tempo, aqui são todos de Campo Grande, né, e aí ela falou, pô, eles têm um canal, não sei o quê, papapá. Aí eu, porra, eu quero experimentar isso daí. Aí eu estava na época do Dudu Eduardo Spor de lançar um livro dele, não lembro qual era, eu acho que era Os Herdeiros de Atlântida, que é o segundo livro. É o primeiro, né? Não, é o primeiro da trilogia. O primeiro da trilogia é o segundo que ele fez, né? Que ele escreveu. Primeira Batalha do Apocalipse. Mas é o primeiro da trilogia. Eu acho que era o Herdeiros de Atlântida, não tenho certeza. E
Aí eu falei, pô, e ele já estava em produção com o Andrés do Universo Expandido, né? E eu falei, bom, a gente já tinha criado aquelas regras de RPG, que eu ajudei a criar também, com todo aquele compêndio ali de parte, é a parte do RPG que a gente realmente jogava, eu jogava com o Eduardo, com o Andrés e tal, os personagens do livro eram os personagens da gente, e... Não, peraí, você vai acabar de contar do Casa Velha, depois você vai contar essa história, livro, não, volta aí. Mas pode terminar o Casa Velha, porque para não quebrar seu raciocínio. E aí eu falei, pô, vamos juntar a fome com a vontade de comer? Eu tô para fazer esse jogo lá, e falei com o Eduardo, pô, que legal, cara, não sei o quê, vamos. Aí eu, beleza. Aí eu até peguei um livro para sortear e a gente foi lá. Então aí eu comecei no Casa Velha, minha primeira aventura, que é a campanha de Filhos do Éden, Olho de Balor, né, temporada 1, né? E aí eu comecei lá, eu conheci o pessoal, comecei até a narrar da casa do Diego, e aí daí não parei mais. Eu comecei a ficar com o pessoal, tal. Aí depois eu casei, né? E vim morar em Campo Grande, aí facilitou, aí não parou mais. Aí eu enveredei, aí eu era só colaborador, aí o pessoal, pô, tu tá tão entretido, já tão pô, vem pra DM, tá afim? Não? Vambora. Então, aí eu não larguei mais. Mas agora explica essa história os personagens do livro eram os seus personagens. Conta esse caso aí direito. Então, o Batalha do Apocalipse praticamente foi todo jogado, tá? O Dudu com a mente brilhante dele, né? Ou perversa, né? Narrador, Dependendo né? da perspectiva. Ele era um mestre, né, cara? Então a história toda dele, né? Logicamente a gente ajudou uma coisa ali criando personagem, ou algumas cenas, mas a história, porra, foi todo o que criou, era o mestre da parada. Mas ele sempre foi um mestre muito bacana, que eu acho isso nele, ele é um mestre participativo, ele não é aquele cara que centraliza, sabe? Ele deixa você colocar elementos nas coisas. Então, o Batalha do Apocalipse, muito da batalha, olha, obviamente, a trama toda, né? Ele escreveu mesmo, mas algumas cenas são as cenas dos jogos. Principalmente quando encontra Ablon com Apoleon, ou Ablon com o Orion, né, que é o meu personagem, né? Então, essas cenas todas eram jogadas. Aquela cena que tem, a clássica, né, do Ablon conversando com o Orion no Cristo Redentor, né, nos braços do Cristo Redentor, isso aí foi em jogo, isso aí em game, isso teve em game, sabe? A gente fazia live, logicamente, né, vestido, né, o mais perto possível que a gente achava que seria. A gente chegou a fazer uma live grande, né? O sistema que a gente tinha adotado na época era o Storyteller, né, do Vampiro, que era o que mais cabia, né, com essas paradas. A gente chegou a fazer uma live onde foi uma galera, o pessoal fez ficha de vampiro, ficha de lobisomem, ficha de mago, tinha anjo, tinha demônio, tinha humano normal, tinha tudo naquele playground que a gente alugou para fazer essa live. E eu e o Dudu, a gente virando na casa dele noite, a galera, né, conferindo as fichas, passando aquele, né, evitando as viagens de alguns, né, de botar uma ficha, meu Deus, porque não tinha pontuação direita, era o que você queria jogar, mas aí tinha uns caras que viajavam na maionese, aí a gente Sempre tem. canetava lá, né? E, pô, foi uma noite muito especial, porque eu tenho um casal de amigos que se conheceu nessa noite, hoje são casados há mais de 20 anos, entendeu? A Vivi e o Álvaro. Então, pô, cara, assim, várias paradas legais aconteceram por causa desse jogo, sabe? Deixa eu fazer um desespero com o mestre aqui, que eu vou sair do quadro, é porque eu tenho esses dois livros, eu tenho. A Batalha do Apocalipse eu li, o outro eu não li. Aquela coisa que a gente faz, né, de comprar os livros e não ler. Eu tenho vários aqui que eu comprei e não li. Isso aí a gente sempre tem, né? Mas é só porque eu vou trazer e você comenta depois o outro livro. Peraí, vamos bagunçar a nossa própria entrevista. Peraí. Nada, pô, vamos lá. Eu tinha certeza que estava aqui o livro. Tinha certeza. Isso acontece com vocês também, né? Tipo assim.
Ah, o livro tá ali. Aí você vai lá, não tá o livro. Você, caraca, tá aqui o tempo todo. Aí você perde o livro. Quando você volta, o livro Caotizando tá o ali. negócio. Então, para quem não conhece, a Batalha do Apocalipse, do Isso, Eduardo Spohr, isso. eu consegui, eu comprei, não, eu já tinha, mas ele teve em Belo Horizonte, por isso que eu tenho o Show. autógrafo. Eu jamais pensaria que era um jogo de RPG, É. porque a maneira como ele narra não trouxe essa sensação para mim. Trouxe várias sensações, que as descrições são muito vívidas, muito vívidas. Você Porque vê a gente o teve muita negócio. influência, né, de Anjos Rebeldes, a gente assistia junto, repetidas vezes na casa do Eduardo, ele tinha a fita. Eu não sei como é que aquela fita sobreviveu tanto tempo. A gente assistia toda hora aquela fita lá, a gente tinha os diálogos quase que decorados. E a gente gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco também. Sempre gostamos de Cavaleiro do Zodíaco. Quem vê lá no Casa Velha sabe que eu já fiz várias mesas de Cavaleiro do Zodíaco com montantes e malfeitores. A gente gosta. Tanto que os nomes, né, dos golpes que tem na Batalha do Apocalipse, tudo isso bebeu dessa fonte. Obviamente, o punho de Deus, entendeu? Sabe, destruição total. Não, com certeza bebeu dessa fonte japonesa de ter o nome de golpe, nome das coisas e tal. E a Entendeu? pesquisa do Eduardo, assim, é uma pesquisa muito boa. É, Você vê que é uma narrativa muito bem construída, que tem um background muito bem feito. Então, só imagino que vocês se divertiram horrores. o Dudu sempre foi para essa área de publicidade, jornalismo, então ele é um cara da gente que sempre foi mais que ler o livro, assim, sabe? Mais culto nessa parte de devorar livros e tal. Então, essa parte de pesquisa dele, a gente sabe que, né, com certeza veio foi assim, entre aspas, fácil para ele, porque o cara já tinha uma bagagem muito grande, né? Se não me engano, eu fiz assessoria de imprensa de uma Bienal do Livro em Minas, que ele deu uma palestra. Se não me engano, ele comentou que ele leu muita mitologia e muita filosofia, para esse, pelo menos. Sim. Na época, tem tanto tempo isso que na época ele estava lançando Filhos do Éden. Tem tanto tempo. Que também tem mesa de RPG da gente também. Então, fala um pouquinho como é que foi vocês aqui dentro deste Foi livro. tipo uma outra geração, a gente já estava testando 7 selos, que era o nome do sistema, Oh, né? 2016. Os 7 selos era o nome do sistema do sisteminha que a gente tinha feito para jogar, né, para jogar a Batalha do Apocalipse. Tanto que a Faísca, né, ela era irmã do Dudu, a Juju. A Juju jogava, o Daniel era o Rex, né? Obviamente os nomes foram trocados, entendeu? Mas a essência dos personagens são os mesmos, né? O como é que é? O Querubim lá era o meu personagem, o Ofani era o personagem de um amigo da gente, E né? como é que é a Também. sensação de ter seus personagens eternizados, mesmo que com outros nomes, em livros? Que marcaram geração mesmo. Ah, bem legal, né, cara? Eu sou um dos poucos caras que tem o personagem que aparece na trilogia, né? Dos dois personagens que aparecem na trilogia, né? O Querubim e o Orion, né? Aparecem, né? No terceiro livro. Então, é sempre muito legal, né? Porque sempre quando eu li já os livros, óbvio, mas sempre vem aquela memória, né? Da gente jogando e tal, de como o Dudu começou com as primeiras ideias. É muito bacana, é muito vívido na minha cabeça, assim. Gente, que sensacional, eu realmente não sabia. Né? Sensacional, adorei. Inclusive, inclusive, no começo aí do Batalha do Apocalipse, tem até a dedicatória pra gente. Se eu não me engano. Eu adoro essas entrevistas, porque Vai esses descobrindo bate-papos, coisa, né? a gente descobre umas coisas sensacionais, assim. Uma das primeiras páginas aí, Nos eu acho. manuscritos sagrados dos Malaquins. Não, é bem na dedicatória mesmo, no começo, eu acho que nesse livro tem. É dedicado, não sei o que, tal. Aqui ele dedicou, esta edição, ele dedicou ao avô. Pode não ser a primeira. É. Prólogo, Eu teve até outro dia
O cara, veio um cara falar, estava num grupo de jogo comigo, ele falou, pô, você é o do livro? Eu, que livro? Aí ele botou o print, né, dessa dedicatória no começo. Pode ser outro livro também, tá, o Lu, mas em algum livro aí tá essa dedicatória. Né, o pessoal acha muito legal, que o Dudu sempre... Aqui, é desse. É, Para os meus irmãos Juliano e Thiago e para os amigos Guilherme e Shimu. é. É verdade! Não sei se Tamo, dá para... mano, tamo junto. Não sei se dá para ler, acho que não. Vou ver se minha mão ajuda. Não, mas está escrito. Guilherme é quem jogou com o Orfanim, entendeu? Essa aí era a pare. Era o Daniel, a pare original, né? Era a Faísca, o Daniel, o Orfanim e o Querubim. Nada como histórias para fazer a gente ficar com mais vontade de ler o livro ainda. No... Meu Deus, que viagem. Então, só antes Mas me fala um pouco sobre... Aí tem quanto tempo que você tá no Casa Velha? O que você já trouxe para a galera lá? Então, no Casa Velha, eu tô desde 2016? 15, 16? Acho que 16, né? E foi sua primeira experiência mestrando em vídeo? Sim. Em streaming, sim. Streaming e online, né? Eu já tinha arriscado a jogar play by e-mail, né? Nossa! Você jogar por Explica e-mail. para quem não conhece. Pois é, o mestre, ele disparava o que acontecia e a galera tinha até tal dia para responder, que seria o round, né? E aí o pessoal respondia, falava suas ações, tudo por e-mail, galera. Olha só, não tinha celular, assim, não tinha WhatsApp, né? O celular era um cebolão analógico desse tamanho. O Startoco? 6 dele você monta um iglu, assim. Né? Então, pô, a gente jogava play by mail, então era assim, o mestre disparava, dava round, né? Cena 1, aí montava a cena, aí você cortava da cena, às vezes com o que você queria interagir, botava a sua resposta embaixo. Tinha alguma, eu não lembro agora, mas tinha alguns códigos, né, para você tá falando on ou não. Isso é muito copiado aí do LARP, né, do Mind Theater, né, que você também tem assim, né, a simbologia para você demonstrar que você falando, o seu personagem falando, ou ele está usando alguma coisa. Então tinha esses códigos também. E assim, um round era uma semana. Não, imagina. A galera agora não tem paciência de esperar o outro falar jogando online, imagina isso. O round era uma semana é exagero, mas uns 2, 3 dias, com certeza, dependendo da velocidade com que respondia. Podia responder de um dia para o outro, mas às vezes não. Jogando desse jeito, qual o máximo de tempo que vocês conseguiram manter um jogo? Aí, cara, acho que foi 1 ano e meio, cara. Nossa! A gente jogando assim. Que sensacional! Aí essa foi assim, se puder contar com a primeira, né, virtual, foi essa. Mas, assim, de streaming, já com fone e tal, para o Roll20, bababá, foi no Casa Velha. Foi com né, o Olho de Balo. E pensando nessa experiência, quais que você aponta que são os principais desafios de mestrar RPG no YouTube? Para não ficar só nas partes ruins, quais também as principais vantagens? Bom, vantagem que você atinge muita gente, né? Assim, você leva aí o que você sabe, ou o seu, né, o seu próprio engajamento para muita gente. Isso é a principal vantagem, né, de você fazer. Outra coisa é que você conhece muita gente, passa a conhecer muita gente, você interage com muitas pessoas, né? Te dá a oportunidade aí de você conhecer outras pessoas. Isso agrega muito, porque ninguém nunca sabe tudo, então você sempre vai encontrar alguém que vai te dar uma ideia, que vai falar alguma coisa, que vai te dar um feedback e que vai agregar aí conhecimento para você. Então, quanto mais alcance você tiver, mais pessoas serão atingidas, mais feedback você vai ter, né? E aí você pode estar sempre, né, evoluindo, assim, tanta parte de mestragem mesmo, ou pontos de vista, né? O cara pode falar alguma coisa que você não reparou e tal.
Então, eu acho que esses são os pontos bons, assim, mas não tem só pontos bons, né? E tal. Você tem que se adaptar muito, é muito diferente de mesa, né, streaming para mesa presencial. Assim, eu sei que de cara é óbvio isso, né, você falar, mas a diferença vai além do que a percepção prévia, né, inicial pode te dar. Por exemplo, gerenciamento de tempo, né? Você, quando vai mexer presencial, você fica 6 horas lá sentado lá com o pessoal lá, porque o pessoal joga um pouquinho, para um pouquinho, come uma pizza, um outro vai fumar um cigarro, aí volta, continua, parou aonde? Vamos lá, né? É. Pô, não dá para fazer isso online, né? E sem dizer que depois de 2 horas e meia, sua bunda está quadrada, pode ser a cadeira mais confortável do universo, que a sua bunda vai estar quadrada. E fica e pode ser a aventura mais maneira também, que 3 horas a pessoa assistindo você também começa a ser cansativa, é normal, né? Então, salvo assim, obviamente, algumas exceções, mas o gerenciamento de tempo é muito importante para quem narra online, sabe? Até para caber a sua aventura dentro daquele espaço, você saber a hora de parar, se for uma campanha, onde parar, para prosseguir no outro capítulo, ou tudo encaixar uma one shot, tudo encaixar numa mesma aventura, o que é terrível para mim, todo mundo sabe, né? Eu já ganhei até o apelido no Casa Velha de, pô, né? E aí, vai ter um shimu de duração? Porque eu já tive uma aventura que durou 6 horas, cara. Minha primeira aventura de lobisomem lá no 24 horas. A gente foi fazer uma doideira de fazer 24 horas de RPG por causa do primeiro ou segundo aniversário do Casa Velha, não lembro. E a gente ia ficar rodízio de mestre. Era eu, depois o Diego, depois o Bruno, depois. E o primeiro fui eu. Eu já arrebentei todo mundo, porque o primeiro fui eu e eu já levei 6 horas na parada. Então, o pessoal que ia entrar, sei lá, 10 horas da noite, foi entrar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, é difícil. Outra coisa é o espaço que você tem. Eu como sempre gostei de narrar em evento, de mestrar em evento. Então eu levanto da cadeira, eu fico em pé, eu gesticulo, eu chego perto e tal. E agora não dá, né? Streaming não dá, você só tem esse quadradinho aqui. Então, às vezes, você está gesticulando aqui assim, papapá, querendo passar alguma coisa, mas o pessoal não está te vendo. Então, você também tem que se adequar a você usar esse espaço aqui. Então, são certas coisas que você só vai descobrindo quando você vai pegando experiência, ganhando XP aí, né, na Ronda Online. E foi a partir daí, do Casa Velha, dessas experiências do streaming, que você começou a atuar como redator na New Order? E como revisor para as outras editoras? Pois é, eu sempre quis entrar na parte editorial de RPG, assim, era uma vontade que eu tinha sempre, mas nunca tinha tempo, enfim, não tinha contato e tal. E primeiro eu vim trabalhar com o pessoal da RPG Craftando, na Carta de Magia, aí eu fiz uma aventura para eles, aí o Anésio soube e gostou, aí eu tive contato com o Anésio, aí eu fiz uma aventura para ele de Cthulhu, mó tempão atrás, que vai sair, inclusive, na antologia que estão fazendo de Cthulhu agora, né, esse ano. Então, e aí a gente foi se conhecendo, e rolou outros convites, já tem a revista, não sei o quê, vamos fazer aventuras para a revista, aí eu faço algumas matérias, né, para a revista. Aí surgiu também oportunidade na equipe de tradução e revisão, da parte de Pathfinder, aí eu fui para lá também. E é isso. Assim, eu gosto dessa parte editorial também, aquela partezinha ali dos bastidores e tal. Eu também curto, né? É uma coisa totalmente diferente de você estar na stream, né? Que você está de cara com o pessoal, e lá você está assim mais por trás, né? E para mim foi muito gratificante essa parte editorial. Eu cheguei a trabalhar para a Galápagos também em um projeto, né, da revisão de livros de D&D, né, era 1, 2, né, existe uma equipe grande, tinha uma equipe grande lá, e, poxa,
quem nunca quis, né, ter seu nome no editorial ali do livro de Dungeons and Dragons? Pô, passa um filme na tua cabeça, você se vê moleque de novo que começou a jogar na caixinha vermelha, né, e hoje você vê o teu nome lá na parte de editorial, né, em português, do Pathfinder ou do Dungeons and Dragons, né, de RPGs aí de grande porte. Isso é bem bacana, né, foi bem legal, foi bem gratificante. E mudando um pouco de assunto, você tem algum sistema favorito, além do Muito Abaixo do Oceano? O Muito Abaixo do Oceano, ele já pega um pouco o sistema atual sistema preferido, que a gente vai mudando, né? Esse pessoal que fala, não, eu sempre gostei disso, isso é uma balela. Você tá mais afim de jogar. Teve uma época que eu só jogava, o DC da Mayfair, que achava perfeito, aí o outro pula para GURPS, aí depois pula para não sei, sabe? As pessoas acabam pulando porque tem épocas, tem né, sazonalidade o sistema, porque vai muito também com o que você está afim de jogar. Então, atualmente eu gosto muito do Year Zero Engine, né, que é o que a gente usa no Muito Abaixo do Oceano, mas você também vê ele no Alien RPG, no Tales from the Loop, no Forbidden Lands, quer dizer, são RPGs bacanas, legais, né, e eu curto muito também a OGL do Pathfinder 2, eu acho que tem muita coisa legal ali que pode ser aproveitada, né? Principalmente com as questões de subsistemas e tal. O Pathfinder sempre foi a paz, sempre foi muito rica nessa parte de fazer subsistemas e tal, então é bem legal. A gente tem carinho pelo D&D, mas ultimamente também eu tenho olhado aí também para o mercado mais nacional, já que como eu cheguei, né, para produzir uma parada, um produto nacional, eu também acabei tendo contato com outros sistemas e ambientações nacionais, são bem legais também. E conta pra gente como é que foi esse processo. Posso ficar anunciando aqui vários, né? Posso ficar anunciando vários aqui, mas eu vou ser injusto, que sempre a gente vai esquecer alguém, né, que depois vai falar, poxa, sou seu amigo, você mesmo. Então é injusto, então não bota faz o seguinte, fala para eles virem conversar comigo que eu entrevisto todos. Fica a dica. Olha aí, fica aí a dica, quem está escutando aí. Fica a dica. Está escutando aí, ó. Mas não mudando de assunto, mas na verdade emendando o assunto, como é que foi o processo de criação do Muito Abaixo do Oceano? Então, o Muito Abaixo do Oceano foi criado originalmente pelo casal Franzen, né, o Alessandro e a Lenice. Eles participaram aí do Goblin de Ouro com um sistema, né, do Muito Abaixo do Oceano, que seria o princípio do sistema, não como ele é hoje, né? E eles ganharam o Goblin de Ouro, eu só não lembro o ano direito, se era 2020 ou 2021, eu não tenho certeza. E como eles ganharam esse prêmio aí, eles falaram, poxa, que legal, teve reconhecimento, deu aquele gás, só que eles chegaram à ideia de que eles não conseguiriam fazer sozinhos, né? E aí ele veio conversar comigo, eu já sabia do Muito Abaixo do Oceano, e ele veio conversar, você que já está por dentro, já está, né, nos acompanhando, aqui, vamos fazer, não sei o quê, papapá. Aí chamou o Rafael Pedroso também, né, que seria o nosso Homem de Ferro, nosso Tony Stark, né, nosso engenheiro mesmo, né, de profissão. Então, como a gente queria fazer um produto bem galgado ali, apesar de ser uma usar uma pseudotecnologia e tal, mas a gente quer ter um pé científico na parada, né? Sempre teve esse pé científico na coisa. Aí chamou ele lá, me chamou, a gente conversou, aí cada um pegou uma parte ali, começou a conversar entre as partes, né? E foi assim, a gente se reuniu, aí depois a gente tinha todas as ideias do material, assim, as ideias prontas, mas não escritas nem nada, que é o que a gente está produzindo agora. Aí a Craftando entrou como parceira, né, para cuidar toda dessa parte de financiamento coletivo, de toda a parte, né, de editorial, e a gente só com a parte da produção do conteúdo. Então foi assim, né?
muitas conversas, muitas reuniões. Quanto tempo entre a primeira, tipo, sentamos e começamos a pensar, até contando até abril, quando vai começar a entrega? Olha, a gente começou a produzir mesmo, você vê, o financiamento coletivo foi no meio do ano, né? Foi em julho, se eu não me engano. Não, foi em junho. Junho, Né? Foi em junho e depois, É. agosto, o Late Pledge. Isso. Então, mais ou menos dali, uns 6 meses antes. Ué, até Né? que foi O rápido. começo, sim, Até que foi rápido. foi bem rápido. A gente teve uma aderência bem bacana, né, de ideias. A gente ainda tem até hoje uma conversão. Quando os pensamentos estão alinhados, é um pouco mais fácil, né? Essa parte fica um pouco mais fácil de criação, né? O desenvolvimento é um pouco mais chato, né? Mas mesmo assim, com as cabeças já alinhadas, foi rápido mesmo. Para quem não acompanhou o financiamento, conta um pouco sobre o Muito Abaixo do Oceano, quais são as principais características e diferenciais em relação aos outros jogos nacionais, ou alguns jogos que você queira traçar um paralelo para o pessoal entender. Então, o Muito Abaixo do Oceano, ele usa, como eu já falei, a OGL do Year Zero Engine, da Free League. Né? Você vai achar em Mutante Year Zero, Alien, Tales from the Loop, Forbidden Lands. E a temática dele é steampunk. Então, você que gosta aí de Castle Frankenstein, né, vai achar uma similaridade muito, muito grande aí, pelo menos na estética das coisas. Tá? E o Muito Abaixo do Oceano se trata, né, de um mundo pós-apocalíptico que nunca existiu, assim por dizer. Né? Porque nós estamos no século XIX, né, indo para o final do século XIX, porém, no começo do século XIX, um benfeitor, né, misterioso, prevendo já que algumas coisas ruins iam acontecer, né, catástrofes naturais iam acontecer, ele começou a espalhar, né, esquemas para grandes mentes no mundo, né, planos e esquemas de maquinários e tecnologia e tal, para ver se as pessoas conseguiam reproduzir, né, conseguiam se adaptar. E isso tudo foi galgado porque em 1814, se eu não me engano, houve o cataclismo, né, os grandes vulcões, 16 grandes vulcões que nós temos no nosso planeta entraram em erupção praticamente ao mesmo tempo. Né, o que fez um derretimento acelerado das calotas polares, uma atmosfera hostil, né, e venenosa, e 30% da população conseguiu se salvar. Né, 70% da população mundial conseguiu se salvar. E o nível do mar subiu 500 metros. Para vocês terem uma ideia, quando sobe em centímetros, né, ilhas já começam a sumir no meio do oceano, como a gente está presenciando agora, por exemplo. O Rio fica a qual altura acima do nível do mar? O Rio, a cidade do Rio. Pô, tá, e agora você me pegou. Quem sabe essas coisas tudo de ponta de letra é o Alessandro, que é o nosso cartógrafo. Ele sabe essa ponta de mais, provavelmente metade da costa do Brasil ia embora. Né? Continua contando para a gente que eu vou responder essa pergunta beleza, toda. Beleza. Mas aí subiu 500 metros o nível do oceano. E aconteceu, e placa tectônica, e terremoto, e lava, e, né, atmosfera. Então, 70% da população mundial morreu. As espécies foram praticamente extintas de animais. Seria 100% se não fosse aquele benfeitor que chegou com vários submarinos, colônias, né, assim por dizer, submarinos mãe, e que começou a fazer um êxodo, né, das pessoas para debaixo do mar. Né? E algumas espécies, tipo Arca de Noé, né, que também colocaram algumas espécies ali, começaram a ir para baixo do mar. Quando eles chegaram lá embaixo do mar, eles já viram, né, que já tinham construído esse benfeitor já tinha construído muita coisa ali embaixo para receber as pessoas. Né? E de uma forma secreta, ele já vinha se antecipando, ele teve décadas para se preparar, usando dessa tecnologia que ele mesmo espalhou para as pessoas. Né?
Esse misterioso benfeitor, ele tem a sigla de Senhor N, né? Muitos dizem, é o Capitão Nemo, não é o Capitão Nemo, quem é, quem não é. Isso daí é uma coisa interessante do Muito Abaixo do Oceano, né? Nós temos um protagonista, assim por dizer, e nós temos um grande antagonista, que é o Kraken, né? Então, por isso o pessoal que acha que é o Nemo, porque o Kraken, o grande polvo, né, lá, o grande inimigo do Capitão Nemo, né? Então o pessoal faz esse paralelo. Mas uma coisa que o Muito Abaixo do Oceano deixa bem claro que é o seguinte: quem é o Sr. N, quem é o Kraken, quem diz é o mestre do jogo. Para você, o Sr. N pode ser o Nemo. Ou será que o Sr. N é um descendente? Ou é um grupo de pessoas que se passa por ele de tempos em tempos? O Kraken é um monstro, ou é mais de um? Ou é uma lenda, uma história para, né, para tocar o terror ou desviar a atenção de um real perigo? Ou é uma criatura gigantesca mesmo? Enfim, isso a gente já tem ali nos primeiros capítulos do livro já para trabalhar. E quem vai responder essa pergunta não somos nós. São vocês que vão jogar. Então, a vida agora é debaixo do oceano, né? E nas esferas geodérmicas, né? Aquelas grandes geodomos assim embaixo d'água, que são grandes cidades. O mundo começou a se adaptar, né? Com o passar dos anos, facções foram montadas, países se uniram para formar uma única facção, né? E, obviamente, o ser humano da natureza do ser humano, existem rusgas entre algumas facções, né? Combates entre submarinos há, né? Além disso, há outros perigos muito abaixo do oceano, né? Pois o acúmulo de sedimentos que estavam escondidos e reações químicas na água mutaram algumas criaturas, alguns peixes, né? Alguns crustáceos, algumas outras criaturas, outras que pareciam estar extintas, né? E não estão mais, né? Em algum lugar elas viviam e com esse balanço tectônico aí foram forçados a deixar esse local. E temos a principal lenda, né? Que é a Terra Oca, né? Um mundo seco debaixo do oceano, né? Que o começo do livro, né? O começo da história vai mostrar que não era uma lenda, né? A Terra Oca existe. Começam a aparecer certas coisas originárias de lá, como, por exemplo, dinossauros, né? Tem pessoas que têm pequenos dinossauros como símbolo de status, né? Você ter animais, né, de verdade é um símbolo de status, que eles custam, né, você manter. E é por isso que, para a maioria das pessoas, existem os animatrônicos, né? Cavalos, cães, gatos feitos dessa pseudotecnologia, assim como armas e equipamentos, e a sociedade foi se adaptando a esse novo paradigma. O interessante é que Muito Abaixo do Oceano é um projeto já pensado para durar 10 anos. Então, como assim? Alguns RPGs eles param num momento histórico. Você vai jogar, por exemplo, Dungeons and Dragons quinta edição, você joga aquele período, toda aquela edição você vai jogar praticamente, ela vai se passar praticamente num período histórico da história de Forgotten Realms. Por mais que a história avança, você vai jogar aquele períodozinho, né? A gente não vai tomar essa decisão em Muito Abaixo do Oceano. A história vai progredir. Vão vir suplementos e livros e aventuras que vão contando um pouco da história e você vai sentir que o tempo vai passando. Coisas vão sendo descobertas, outras coisas vão sendo desenvolvidas, né? Rusgas vão aumentando, uma possível guerra, né? E tal. Então, é um mundo dinâmico. É um mundo dinâmico. Com o tempo, ele vai se desenvolver. E quem sabe, né? No novo século, quando estrear o novo século, algumas paradigmas mudem, né? Será que eles vão ficar muito abaixo do oceano para sempre? Não se sabe. Então, só esperando para saber. Não. Só respondendo a minha pergunta, que não tinha necessidade nenhuma.
Ah, do Rio de Janeiro, do nível. Rio de Janeiro está média, né? Tem pontos altos, mas média, 2,13 metros acima do nível do mar. São Paulo, 760 metros. Buenos Aires, 25 metros acima do nível do mar. Só para ter uma ideia, assim. Ó. De repente, eu não olhei Belo Horizonte, de repente Belo Horizonte teria finalmente uma praia. Com certeza. Depois de alagar o Rio, com certeza. Ia quase chegar em São Paulo, capital. Mas é da minha pergunta, que não tinha necessidade nenhuma de ter feito, esta é a resposta. Isso é muito interessante, que você vai ter cidades que foram alagadas, há muitas expedições para encontrar artes, coisas perdidas. Muita coisa mudou de valor. Por exemplo, o ouro não é muito valoroso no muito abaixo do oceano. Né? Uma das coisas mais valorosas abaixo do oceano é madeira seca. A pessoa que tem uma cadeira de madeira em casa é um status absurdo, sabe? Porque onde você vai encontrar madeira debaixo d'água, né? Seca, não apodrecida e corroída pela água do mar, né? Então, as aventuras estão aí, explorar, chegar à Terra Oca, ou explorar Paris, né? Vamos ao Louvre ver se o museu ainda está lá, o que a gente pode resgatar. Tem piratas, tem criaturas gigantes que podem enfrentar submarinos, inclusive, né? Então, tem muita coisa a ser explorada e muito abaixo do oceano, que eu acho bem legal. Já teve aventura no Casa Velha e em muitos outros canais também já teve a aventura de muito abaixo do oceano. Se você for dar uma zapeada pelo YouTube aí nos canais, né, você vai ver que já teve, né, mestrado por mim, pelo Alessandro, enfim. Muita gente se aventurando abaixo do oceano. Exato. E quem não apoiou o financiamento ainda tem como adquirir o jogo? Agora só realmente em loja, né? Quando sair, né, a versão definitiva ali para a loja, né, ou pela Dungeonist, né, que é a empresa que é a irmã ali da Craftando, você vai poder adquirir. Né? A última chance foi no Plate Pledge, de você garantir. Né? Agora só quando tiver impresso mesmo, já no rotativo do varejo. Né? E você já até chegou a comentar um pouco, mas tem algum projeto em andamento, alguma coisa que você possa comentar? Algum spoiler que você possa dar? Bom, para quem está antenado no Casa Velha, já sabe que algumas coisas lá mudaram, né? A gente fez alguns anúncios, né? E algumas coisas no Casa Velha vão dar uma sacudida aí, questão de padrinhos, questão de grade de jogo, só ir lá ver, né? Algumas ações também já rolaram no final aí de janeiro e no comecinho aí desse mês. Então, para essa questão, né, do Casa Velha, nós temos aí uma programação bastante nova, bastante bacana, tem algumas coisas bem legais que a gente vai fazer usando financiamento coletivo e tal. Então, a gente quer dar uma expandida aí nas ideias, né? E quem gosta de Dragonlance vai ter uma boa surpresa também. 2023 é o ano de Dragonlance? Será? E para além do Casa Velha, você tem jogado? O que você tem jogado? Ou de repente, não sendo RPG, o que você tem lido? Então, eu também sou mestre para aluguel, né? Então tem algumas mesas de Pathfinder, tem mesas também de D&D e tal. E então, assim, o tempo que me sobra para eu jogar mesmo, eu jogo assim, fora RPG, eu gosto muito de board game, né? Eu tenho alguns, eu tenho amigos que também têm alguns, então a gente marca aí para dar até aquela refrescada na cabeça. Gosto também de videogame, né? Jogo aqui o meu PS4, né? O meu Ghost of Tsushima, Homem-Aranha, God of War, essas coisas assim. Curto jogar também. E leitura,
Tanto assim, eu curto muito leitura fantástica, óbvio, né? Eu tô acabando de ler o Sangue, o Sangue e Fogo do Game of Thrones, né? O spin-off do Game of Thrones, né? E lendo as aventuras também dos livros novos que a gente pega no financiamento coletivo, né? E tenho alguns livros de Cthulhu aqui também na estante para acabar de ler, de Lovecraft, né? Que também é uma leitura bem bacana, bem leve, né? Uma leiturinha leve, assim, né? Então a gente tenta encaixar isso em 24 horas, né? E tenta comer, beber e fazer as necessidades fisiológicas nesse meio tempo. E você tem. Você tem alguma história de RPG ou memorável, divertida, dessa que você gosta de compartilhar? É muito tempo, é muita história, mas tem alguma que você gosta de destacar, assim, por algum motivo? Além dessa de casamentos e tal. Pois teve uma época que a gente jogava, né, mais ou menos aí, começo de 2000, lá na Tijuca, que a gente dormia na rua. Como assim? Aí dormia na rua, jogava na rua e dormia na rua, porque não tinha lugar para a gente jogar, né? Era lá na Tijuca, e a gente tinha um amigo que morava num prédio que a portaria dele social não funcionava. A porta não funcionava, não abria, emperrava. Então, todo mundo já estava acostumado, todos os moradores estavam acostumados de entrar pela garagem mesmo, que tinha uma entrada de pedestre e a entrada dos carros. Então, era inutilizado aquela parte social. E era onde a gente jogava. Só que era super confortável, porque a parte que não tinha mármore era aquele tapete para você limpar o pé, aquele tapete de chapisco. Então era super confortável você jogar ali, e às vezes você dormia ali, porque a gente virava à noite ali. Era uma época que a gente podia fazer isso à noite, assim, no Rio de Janeiro, né? Não faz tanto tempo, mas ali também, como era uma área muito fechada também, dava para fazer. Então a gente virava à noite ali. Então, cara, era todo mundo marcado, às vezes com o rosto, por causa do chapisco. Dormia mesmo, eu tô falando. Enquanto tinha 2, 3 jogando, outros 2, 3 estavam dormindo. Não aguentava. Eu imagino que você passa da portaria, tem a porta em si, e são esses prédios mais antigos que tem tipo um hallzinho antes de subir. Não, era para a porta da rua mesmo. Não era dentro do prédio, não. Não era para dentro do prédio, não. Era a parte da portaria que tem o tapete, sabe, para fora. Ali, o hallzinho de entrada, mas para fora. Aqui onde tem o interfone. Porta de vidro e o portão. O interfone e tal. É ali mesmo. Ali mesmo a gente ficava jogando. Aí chegava um com a Big Coke, com salgadinho, com biscoito. E a gente ia se virando. E às vezes era o final de semana todo. Mas era coberto, pelo menos? Era coberto. Se caísse a chuva. Assim, tinha que se encolher um pouco para a porta de vidro, mas dava para jogar. E assim, não era 1, 2 caras, eram 12, que era a rua inteira, entendeu? Ali, né? Então, era bem complicado. Meu Deus, que situação! São épocas de necessidade, galera. É época que a gente, né? Mas vocês tinham a casa quantos da anos gente. nessa época? Já era adulto, já tinha 18, 19 anos. Nossa Senhora! Né? Mas aí depois, sim, a mãe já deixou a gente jogar no local, um amigo da gente, que a mãe dava aula de inglês, aí ela não usava final de semana, a sala, né? Uma das salas, né? Ela converteu para aula de inglês, aí tinha um mesão, aí a gente, em troca da gente limpar o local, deixar o local um brinco, ela deixava a gente usar, então a gente fazia isso. E viraram gente virou de point. novo. Virou point. Aí depois teve um outro amigo da gente que a mãe e o pai dele, tipo, viraram nossos pais de final de semana. A gente chegava sexta-feira de noite e saía segunda de manhã. Nossa.
Nossa Senhora. A gente tomava banho, comia. Tô comendo dos caras. Minha mãe vivia falando com a mãe dele: quer que o meu filho mande alguma coisa, não? Tipo 1 quilo de arroz, alguma... Porque a gente comia lá, cara. Minha mãe ficava super envergonhada, assim, caraca. Em vez de aproveitar as férias que ela tinha no final de semana. Pois é, mas ela ficava super envergonhada que a gente. E nada. Nada. A gente ficava lá e de boa. Essas memórias são ótimas, né? Pois é, cara. Era uma época mais inocente, mais tranquila. Hoje em dia você tem evento para jogar, lugarzinho confortável para sentar. Tarará. Serinha. Eventos uma vez por ano. Nunca foi fácil, não, cara. Tinha época que foi. Não estou dizendo que era melhor, né? Mas eu estou falando assim, teve época que foi. Era na coragem. Já jogamos em praça, já jogamos em praça, naquelas mesinhas que tem o jogo de xadrez, né? Jogamos naquela mesinha ali de pedra, aquelas coisas ali. Já jogamos em praia, né? Na praia, assim, botava uma canga por cima, botava areia de noite, né? Botava uma canga por cima, assim, aí ficava a paisagem mesinha. Era bonita aí. Não, era fresquinho, porque era um calor do cão, né, no Rio de Janeiro. Então, Copacabana, quando estrearam aqueles holofotes, né, depois da estrear na década de 90, comecinho, então o pessoal começou a praticar muito esporte lá, vôlei, né, futebol e tal, então sempre tinha movimento, começava a ter quiosque, então não era solitário, assim, perigoso, não, sabe? Então a gente jogava lá e tal, batia uma bolinha, ficava muito calor, dava lá um pulo no mar, voltava, continuava a jogar. Bem legal, cara. Já teve muitos locais assim de RPG, muitos points. Nossa, legal demais. E você pode dar uma dica, um conselho para quem quer começar como mestre de RPG ou como criador de jogos, de repente? Cara, a primeira coisa que eu falo é leia muito, entendeu? Leia bastante, né? Principalmente aquilo que você gosta, né? Aquele tema que você gosta, você tem que se aprofundar, né? Nós temos várias coisas na literatura aí que podem te dar gancho de aventura, né? Assista canais que narram RPG, né? Assistam, consumam, apoiem para que você tenha um espaço futuro que você possa se desenvolver, né? Não dá para esperar que tudo aconteça por magia. Isso é só no RPG, entendeu? Só dentro da RPG, da fantasia. Então, apoie, consuma, você vai aprender. Vários canais aí que ensinam, dão dica, fazem conteúdo para isso, para te dar dicas de como começar, de como fazer, né? Se não assim, você aprende por osmose, assistindo as pessoas fazendo, né? E você ajuda, dando like, se inscrevendo, apoiando, divulgando esses canais, para que você sempre tenha um ambiente farto e rico para que você possa se desenvolver e que dê visibilidade a outros, né, a outros veículos de mídia, empresas, para dentro do RPG, sabe? Não é porque ele é um hobby que você não pode pensar com uma cabeça mais séria, né? Temos muitas até tretas e discussões sobre mestragem de aluguel e jogos patrocinados e blá blá blá. Tira isso da sua cabeça, sabe? Você só ganha visibilidade e o RPG só vai ganhar um espaço, né? Nós saímos desse pequeno nicho apertado. Eu sempre comparei o RPG no Brasil como um elevador. Tem muita gente, mas é um elevador pequeno. Então você fica apertado ali dentro, e todo mundo se conhece e tal, mas o elevador tem que subir. Então, se você quer um elevador maior, tem que contribuir, cara, sabe? E pegar na mão do coleguinha do lado. As pessoas crescem, né? Nós só vamos crescer de forma horizontal, de forma vertical. Aquele esperto, não sei o quê, a gente sabe que existe em qualquer... Quer subir na vertical sozinho? Até consegue no começo, mas vai ter uma hora que ele vai olhar para os lados e não vai ter ninguém do lado dele. E a queda é grande. Então, apoie, dá aquela força,
consuma produtos nacionais, apoie produtos nacionais, financiamentos coletivos nacionais, né, produtores nacionais, para que você tenha um ambiente que você possa não só desenvolver seu hobby, querer jogar, sempre vai ter mestre, sempre vai ter mesa, sempre vai ter jogo, né, como se você quiser ser um profissional da área, né, que cada vez que tiver mais visibilidade, mais apoio, mais engajamento, mais recursos vão se ter, né, para o nosso hobby. Você vê como o DOF cresceu, né? Primeiro, o DOF foi com o intuito de ser coisa mais ligada a videogame e board. O RPG agora tem uma É, grande parcela. O board game ainda é o dominante, mas o RPG tem o uma grande diversão parcela. offline, né? E isso, o DOF, diversão offline. Você vê o próprio CCXP. O nosso Comic Con Experience já é considerado o maior do mundo, entendeu? Em matéria Já? de público, já por algum ano. O 2019 que eu fui, foi considerado o maior público, o maior do mundo, né? E você não via RPG lá. Você via 2, 3 apertado assim, num cantinho, numa portinha ali e só. E isso quando aconteceu. Hoje em dia você já tem a Vila da Fantasia. Esse último que teve tinha a Vila ali da Fantasia, né? Do lançamento do trailer do filme do D&D, né? Lançamento do filme do D&D. Tinha uma ala que cada editora ali estava com as principais, ali estava com o seu box, né? A New Order, a Jambô, né? Então está crescendo, tem espaço. A gente precisa divulgar o hobby, entendeu? Seja para você jogar, seja para você viver dele, se profissionalizar, ou os dois. Ó, abre a cabeça, né? Não fica naquela de que RPG pago ou de aluguel, não sei o que, nunca vai acabar com o hobby. Não, não existe isso. O jogador de futebol começou a ser pago. Locadora de cinema acabou com. Locadora de filme acabou com o cinema? Não, né? Pois é. Jogador de futebol ganha os horrores. Existem locais aí que alugam um campo de futebol e tudo, e isso não acabou com a tua pelada da semana. Então, cara, abre a cabeça, entendeu? É o nosso jogo, é o nosso bebê, mas é um meio de entretenimento, é um meio de jogo, entendeu? É um meio de diversão. Então tem espaço para essas coisas, tá? Não adianta depois querer cobrar, comparar lá, mas lá fora é assim, é assado. Porra, para chegar ao que é lá fora, tem que se trabalhar aqui dentro. Né? Então, gente, o papo tá ótimo, mas, bem, infelizmente é o fim. Eu quero agradecer novamente ao Shimu pela presença e por compartilhar essas experiências, essas histórias sensacionais desse bate-papo. Nada, pô. Eu que agradeço aí o espaço, foi muito agradável. Sempre quando quiser aí para bater um papo, tamo junto. E eu quero aproveitar e convidar quem está assistindo para conferir as saborosas atrações do Bar Princesa aqui no nosso canal do YouTube. E quem quiser saber das novidades, é só seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas é Bar Princesa BR e eu vou me esforçar para manter mais publicações nas redes sociais, assim, mas vão ter mais novidades, está entrando uns textos bacanas no site, a gente vai ter mais colaboradores, então é só ficar de olho e acompanhar as novidades. Então é isso, gente. É a hora do tchau. Então, Carlos Shimu, onde fica seu QG na internet? Onde é que as pessoas vão te encontrar virtualmente? Bom, as pessoas podem me ver muito no Casa Velha, né? Eu, além de ser ADM lá, Casa Velha, que tem um canal no YouTube, né? Falando assim, já somos mais de 20 mil inscritos, né? Graças a Deus. E você pode me encontrar lá em várias aventuras. Quinta-feira, agora mesmo, tem vamos fazer um finalzinho de campanha que ficou no hiato aí de festas de Alien, né? Uma aventura de Alien RPG. Nessa quinta-feira, às 21 horas, lá no Casa Velha, eu vou estar narrando lá para o pessoal, né, fazer esse finalzinho aí de campanha. Domingo vai ter também a segunda parte, né, de uma dual shot de Game of Thrones, de House of the Dragon, que eu fiz com o pessoal lá, que está para terminar. Se passa na época do primeiro grande conquistador, do primeiro Aegon, né,
o Conquistador, então tá bem bacana. A pessoa pode me encontrar, @CarlosTimu, todas as redes sociais, vocês me encontram. Às segundas-feiras, a partir da próxima segunda, já volta o Levante do Tirano, a aventura lá no canal da New Order do YouTube, né, de Pathfinder 2. Vai começar, sempre toda segunda, 21 horas. E em fevereiro, já começa lá no Flecha Mágica. A gente teve aí a primeira temporada também de um jogo de Pathfinder, mas em fevereiro nós vamos começar uma campanha grande, deve ir até o meio do ano aí, de Vampiro V5, né, comigo lá narrando também, né? Então, é isso, galera. Tem só procurar aí. Tem Shimu e sistemas diferentes. Sistemas diferentes, canais diferentes, né? Dá para você achar aí. E apoie sempre a New Order Magazine, a revista em qual eu sou redator. Se puder, sintam-se convidados. Né? Lá no Casa Velha também tem um programa de padrinhos, muito legal, que vai sofrer uma reformulação aí, na verdade, né? Bem bacana. E também apoia aí o Catarse, né, das aventuras de Pathfinder 2. Né? Esse Catarse recorrente, que você ganha 2 aventuras por mês das Seasons de Pathfinder. É isso. E só para lembrar que tanto o Linktree do Shimu quanto do Casa Velha vão estar aqui na descrição deste vídeo. E eu posso ser encontrada virtualmente no Twitter, enquanto existir, @lu_danunciacão. E meus textos estão no site garotasgeeks.com, também no site do Bar Princesa, e eu posso ser vista vivendo altas aventuras e grandes confusões nos jogos de RPG do Bar Princesa. A gente está um pouco parado, mas tem muita coisa que já está lá, algumas coisas que vão vir, então é só ficar de olho. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Tchau! Tchau! Obrigado. Inter.